Olá, senhores. Estamos aí com a resolução da questão 16 do ITA, na página 144, que fala o seguinte: um objeto metálico carregado positivamente com carga mais Q, então esse objeto metálico com carga mais Q é esse cidadão aqui, ó, carga Qzão, excesso de cargas positivas. É aproximado de um eletroscópio de folhas, então as folhas estão aqui embaixo, ó. Essas folhas elas estão protegidas aí dentro de um bulbo. E elas podem se mover, certo? Pode dar repulsão entre elas, essa repulsão pode aumentar, se aumentar o número de cargas ali, ou diminuir, fechando as perninhas dessas folhas. Que foi previamente carregado negativamente com carga igual a menos Qzão. Então a carga do cidadão aqui do eletroscópio, né? É a carga menos Qzão para nós. Aí no item 1. À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estava. Meninos, olha só. Se esse corpo se aproxima, isso significa que a interação de atração, que se vocês perceberem, positivo com negativo ocorre uma atração. Positivo com negativo ocorre uma atração. Então a tendência é que, como vai se aproximando os corpos, esses elétrons que estão ali nas folhas, eles acabam tendo uma atração maior e os elétrons acabam subindo. Então olha que bacana. Se eu falar para vocês aqui que, sei lá, ele aproximou de forma que um elétron de cada lado saiu e foi lá para cima, a gente percebe que a repulsão que ocorre entre as folhas aqui, ó, ela vai ficar menor, certo? Porque eu tenho menos carga para poder interagir. Isso significa que nessa situação as folhas elas vão ficar com um ângulo de abertura um pouco menor em relação ao que elas tinham anteriormente, já que a interação elétrica diminui. Então, quando ele fala que à medida que o objeto se aproxima do eletroscópio, as folhas vão se abrindo, mentira, né? Elas vão se fechando. Então, a alternativa 1 está falso para nós. A 2. À medida que o objeto for se aproximando das folhas, deve ser permanecem como estavam. Mentira, né? À medida que o objeto vai se aproximando, nós estamos vendo que o ângulo entre as folhas diminui. Então, a alternativa 2 também está falsa. E a 3. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se. Então, olha só. Se ele tocar, nós vamos ter uma eletrização por contato, certo? Eletrização por contato. E no nosso caso, o eletroscópio tem uma carga positiva, só que ele deu o valor dessa carga em letras. Ele falou que o eletroscópio, não, desculpa, o objeto metálico, ele tem uma carga elétrica positiva e ele chamou de Qzão. O eletroscópio, ele também tem uma carga, só que é negativa, e nesse caso, ele também chamou de Qzão. Se os dois entrarem em contato, nós teremos uma eletrização que nós chamamos de eletrização por contato. E aí nós vamos poder falar que a somatória, que quando a gente tem eletrização por contato, a gente fala isso, que a somatória da quantidade de carga antes é exatamente igual depois. Antes, se eu somar, eu tenho mais Qzão somado com menos Qzão. E aí eu depois tem que ser igual isso daí, que no caso dá quanto? 0 para nós, né? Então olha que bacana. Ao colocar em contato, após a eletrização, o objeto, que é o bastão, vai ficar com carga 0. E o eletroscópio, ele vai ficar com carga 0 também. Então a tendência, já que as perninhas aqui ficaram neutras, a tendência é que essas pernas se fechem. Certo ou não? Então aqui, se a gente pegar agora no caso da sugestão do item 3, a gente vai poder falar que as perninhas, as folhas, né, do eletroscópio ficaram fechadas. Então quando ele fala que se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se, isso está verdadeiro. Somente a afirmativa 1, não 2 e 3, afirmativas 1 e 3, não, somente a afirmativa 3. Isso dá para nós a alternativa correta, alternativa D. Fechou? Grande abraço.